Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a terceira via, a hipótese de que a eleição pode ser decidida entre os candidatos que não estão polarizando a intenção de voto do eleitor nas pesquisas de opinião pública. Hoje, os candidatos que polarizam essa preferência do eleitorado, você sabe, são Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que já foi presidente da República por 2 vezes, e Jair Messias Bolsonaro, que se elegeu pelo PSL, mas saiu do partido e hoje está sem partido. Os dois, Lula e Bolsonaro, disputam a intenção de voto do eleitor, polarizados com as maiores intenções de voto. Não importa qual instituto de pesquisa você escolha. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso aqui. Se você pegar os institutos de pesquisa que tem por aí, e observar todos eles, tem um vídeo sobre isso, inclusive aqui no meu canal, você vai ver que a disputa está polarizada entre Lula e Bolsonaro. E aí a pergunta inevitável: será que é possível que surja uma terceira via? E o que é a terceira via? É que um desses candidatos que você está vendo aqui na televisão, eles possam aumentar a sua apreciação na opinião pública ao ponto em que superem na apreciação do eleitor Lula ou Bolsonaro. Esses candidatos, alguns são muito conhecidos, outros são absolutamente desconhecidos. E aí é onde está a grande dificuldade para esses que são desconhecidos se tornarem conhecidos para um país de dimensões continentais. Não é fácil, é muito difícil, na verdade. E para que eles possam se viabilizar, ainda há uma outra dificuldade. É preciso que ou Lula ou Bolsonaro caiam nas pesquisas. As pesquisas que medem a intenção de voto do eleitor, né? As mesmas pesquisas que disseram que Bolsonaro ia vencer as eleições de 2018. As mesmas pesquisas que disseram que ia haver segundo turno em 2018. As mesmas pesquisas que disseram que quem ia polarizar com Bolsonaro era o Fernando Haddad, do PT. Hoje tem esses caras aí, e esse vídeo aqui é para falar sobre eles, sobre a terceira via. É possível. Imagine cenários para que uma terceira via se viabilize. Hoje, entre esses candidatos aí, o que tem mais voto, ele tem algo em torno, aparece com algo em torno de 8 a 10% nas pesquisas de intenção de voto. E os demais nem chegam perto disso, estão muito atrás. Então, vamos tentar conhecer um por um e falar um pouco sobre eles, para que você possa avaliar se eles são viáveis. Mas como eu havia dito, para que um deles se destaque, para que um deles venha a ter alguma chance de se eleger, é preciso que Lula ou Bolsonaro se enfraqueçam, caiam nas pesquisas. O Luiz Inácio já é um cara muito conhecido. É difícil ele cair nas pesquisas, porque o que pode surgir de novo sobre a vida de Lula? Um cara que já participou de tantas eleições. Já o Jair Bolsonaro é outra história.
pode ser que surjam coisas novas sobre ele que o desabonem perante o eleitor. Inclusive, o desabonem perante os seus principais eleitores, que são aqueles que o seguem nas redes sociais, os seus seguidores. E aí ele pode cair para menos de 20%. Hoje, Bolsonaro tem algo em torno de 20% das intenções de voto. Isso, que chova ou que faça sol, o Bolsonaro tem essa quantidade de votos separada para ele, né? Então, levando isso em consideração, nenhum dos 6 que aparecem aqui poderia ter qualquer tipo de chance. Mas imagine a hipótese de os ataques, né, ao governo se intensificarem nos próximos meses, inclusive com a CPI da pandemia, com os processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, tudo isso junto, mais os escândalos familiares do atual presidente. Imagine que isso tudo possa diminuir a apreciação de Jair Bolsonaro perante os seus eleitores. E aí abriria espaço, surgiria espaço para uma terceira via. E os candidatos, aparentemente, são esses aí. Não tem nenhum homem, melhor, não tem nenhuma mulher entre esses homens. Nós teremos, muito provavelmente, uma eleição majoritariamente masculina, porque a preço de hoje, não sei se Marina vai ser candidata, mas não tem ninguém além dela que tenha se apresentado para dizer aí que vai ser candidata à presidência da República. Então, hoje o que nós temos é basicamente o Jair, o Lula e esses caras aí. Esses com muito menos chances do que Lula e Jair. Talvez você não conheça esses caras tão bem. Então eu trouxe aqui algumas informações sobre eles para que a gente possa avaliar as chances deles de conseguirem convencer, né, por assim dizer, o eleitor de que são viáveis perante a opinião pública. Então vamos aqui conhecê-los um pouco melhor, né? Esses candidatos da terceira via. Está aqui eles para você que não os conhece. Começando aqui com o Ciro Gomes, que talvez entre esses aqui seja o mais conhecido nacionalmente. Ciro Gomes já foi candidato a presidente da República mais de uma vez, então é uma pessoa que é difícil de não reconhecer. Ele que é do PDT. Depois tem aqui o Henrique Mandetta, que também é muito conhecido, tornou-se mais conhecido agora depois para o Brasil, né? Depois que foi ministro da Saúde da pandemia. O João Dória, que é governador de São Paulo e é um político muito conhecido lá em São Paulo, menos conhecido no resto do país. O Sérgio Moro, que eu acho que os dois aí, entre Ciro e Moro, no quesito quem é mais conhecido, os dois podem até empatar, mas vamos falar aqui um por um deles. Primeiro, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, do PDT, é um dos sujeitos mais preparados desse país para ser presidente da República. Ele já foi candidato a presidente, tem experiência no executivo, é um político experimentado, um cara que participou da redemocratização desse país, lutou pela redemocratização do país, é o único candidato que tem um projeto escrito, pronto, preparado para apresentar à nação e transformou isso em livro, inclusive escreveu o projeto. Agora, tem contra ele o fato de não ser um cara muito simpático. É tido como uma pessoa antipática e grosseira. Muitas vezes
agredindo de forma muito ostensiva os seus adversários e se comportando de uma maneira bastante agressiva, termina depondo contra ele. Esse é o Eduardo Leite, é o governador do Rio Grande do Sul. É muito desconhecido da maioria dos brasileiros, conhecido lá no Rio Grande. Recentemente tornou-se mais popular porque declarou que é gay e tem um namorado e deixou isso público através de uma entrevista para a Rede Globo. Ele se elegeu junto com o Bolsonaro, era um bolsonarista e é um cara de centro-direita. Hoje pode ser beneficiado pelo fato de ter assumido que é homossexual, e isso pode atrair eventualmente um tipo de voto que ele não tinha, mas ele perdeu muito voto como governador do Rio Grande do Sul e também não é muito bem visto pela esquerda revolucionária que apoia historicamente os movimentos que lutam pelos direitos dos homossexuais. O Luiz Henrique Mandetta está aí, você conhece bem. O Mandetta é um cara bastante conhecido. Ele foi ministro da Saúde durante um momento muito grave, né? Um momento bastante... Ele foi o portador da pior notícia que o Brasil já recebeu no ano passado. E ser portador de más notícias não é uma coisa boa, né? Ele é um cara bastante preparado, fala muito bem, já foi deputado, é um político experiente, aparece bem nas pesquisas, enfim. Tem contra ele o fato de nunca ter feito nada de extraordinário, a não ser ter sido ministro da Saúde da pandemia. Não sei se ele teria musculatura política para vencer um Lula, por exemplo. Isso aí é o mais conhecido de todos, né? Eu acho que nacionalmente ele é mais conhecido do que Ciro e do que Moro, porque é um cara que está com a cara na televisão todos os dias, fala diretamente com o público durante muito tempo, já há bastante tempo, é um jornalista conhecido da Atena, de um programa muito popular, e isso faz toda a diferença. Não tem experiência política, é ligado a Jorge Cajuru, que se elegeu senador da República, e tem contra ele o fato de não ter nenhuma estrutura política que o lance. É o caso também do Sérgio Moro, que já foi muito mais popular do que é agora, mas perdeu popularidade significativamente depois que foram reveladas as gravações da Vaza Jato, né, pelo Intercept Brasil. O Moro deixou de ser herói nacional quando se descobriu que ele agiu como juiz e ele não agiu apenas como juiz, mas, de certa forma, isso ficou provado no processo, que inocentou Lula, ele perseguiu o ex-presidente Luiz Inácio de forma a associar-se com a acusação e até dirigir a própria acusação do processo para beneficiar a condenação de Lula. Depois se tornou ministro e foi defenestrado do ministério por Bolsonaro. Então é odiado pela esquerda e pela extrema-direita. O João Dória é o que está aí agora. Ele é governador de São Paulo, não é tão conhecido nacionalmente, mas é um bom administrador, um bom gestor. Tem contra ele o fato de ter sido eleito junto com Bolsonaro, ter mudado de ideia e de opinião, e também a atuação política dele tem gerado muitos atritos partidários. João Dória hoje tem dificuldade de juntar partidos políticos ao lado dele, talvez
tenha muita dificuldade, inclusive, de viabilizar a sua candidatura dentro do PSDB, aonde não é bem visto nem pelos novatos, nem pelos antigos. Eu não sei se ele vai conseguir viabilizar, mas hoje é o candidato que tem mais pontos nas pesquisas de opinião pública e, se você for usar só esse critério, seria o candidato mais viável para a terceira via, para se tornar presidente da República. Então, ele aparece melhor nas pesquisas do que Ciro, do que Mandetta, do que Moro, do que o Eduardo, e melhor também do que o Datena, porque o Datena nem aparece. Recentemente foi que disse que talvez seja candidato aí pelo PSL, muito provavelmente o partido que foi de Bolsonaro. Então, esses caras aí são o que nós chamamos de candidatos da terceira via, os que podem, eventualmente, se tornarem candidatos capazes de enfrentar ou Lula ou Bolsonaro, na hipótese de que Lula ou Bolsonaro sofram aí uma depreciação do seu nome na opinião pública e caiam nas pesquisas de opinião. Essas pesquisas, todas, né, são divulgadas quase que em grupo, em bloco, e elas terminam, ao serem divulgadas, influenciando a opinião do eleitor, que quando vê um nome despontando, vai procurar saber quem é. Se Bolsonaro começar a cair, pode ser que um desses aí que eu apresentei comece a se tornar mais viável do que é hoje e, de repente, se tornarem o que os cientistas políticos chamam de terceira via. Mas a terceira via é uma hipótese que pode não acontecer. E o Lula e o Jair polarizarem de tal forma a eleição que não seja viável para nenhum desses 6 aí que eu apresentei fazer qualquer tipo de ameaça à candidatura, que vai ser uma de direita, outra de esquerda. O Lula está mais à esquerda, mas ele não quer ser visto como um candidato de esquerda. Tem dito que quer ser visto como um candidato do centrão e vai tentar atrair os partidos do centrão, inclusive para obter apoio desses aí que hoje estão como pré-candidatos. Pode ser que Luiz Inácio atraia para a sua coligação o apoio de um desses candidatos aí que eu apresentei. É muito provável que isso aconteça, já que nenhum dos 6 irá se aliar com o Jair Bolsonaro. Talvez o Datena, não sei, mas os outros garanto que é muito provável que não. Então, a opção desses 6 aí num segundo turno seria votar em Lula. E se daqui para lá Bolsonaro se tornar inviável, aí pode ser que um desses 6 aí desponte como candidato viável à presidência da República. É isso que eu tinha para hoje. Gostaria de pedir a você que dê um like nesse vídeo, né? Deixe aí a impressão de que você gostou. Se você não gostou, também pode deixar o seu dislike. Deixe seus comentários, suas críticas e compartilhe esse vídeo com pessoas que acreditam na hipótese da terceira via, a hipótese de que vai ser dos candidatos nem Lula, nem Bolsonaro. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o meu canal e eu peço para que você inscreva-se para receber notificações. Até a próxima.